Ei, som. Graças a paz, igreja. Glória a Deus. Louvores maravilhosos, né? Tem falado já conosco nesse dia de friozinho. Muitos não puderam estar, mas eu sei que Cristo Jesus está abençoando também onde quer que todo o povo da igreja esteja nessa noite. Agora vamos para o período de dízimos e ofertas, um período que em muitas igrejas é meio polêmico o assunto, mas aqui não, graças a Deus nós temos todo o entendimento sobre dízimos e ofertas. Nosso bispo e a pastora Cacá hoje não puderam estar conosco, mas nos dá toda a liberdade de poder falar sobre esse tema. É algo que em muitos lugares realmente, como eu disse, é polêmico, porque uns acham que o dízimo e oferta é para pastor, é para membros, é para ajudar o pastor a enriquecer, isso e aquilo, e não entende o propósito que não é só para o mantimento da igreja, né, a manutenção, mas por essa cadeira, por esse ar-condicionado, para a transmissão que nós fazemos, que alcança muitas vidas, pois aqui eu creio que é uma terra fértil e tem tantos testemunhos, né, de pessoas que são dizimistas e ofertantes neste lugar, e não é diferente nem com a minha vida, nem com a vida da minha esposa. Sempre que possível a gente tem vivido algo sobrenatural da parte de Deus por ter tomado um posicionamento de ser fiel no dízimo e oferta. E eu glorifico a Deus pela vida de todos que assim são. Vou me estender muito, por isso eu quero também ouvir a palavra hoje da nossa preleitora. E a palavra que o Senhor me colocou, uma palavra bem conhecida sobre princípios mesmo, está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao quem dá com alegria. Então não tem muito o que falar, é um princípio que tem que estar dentro de você. Se você tem uma alegria de ofertar ou dizimar na casa do Senhor, certamente o Senhor vai se alegrar e vai te abençoar, não por obrigação, mas porque Ele te ama, porque Ele entende que quando um filho pede, dificilmente o pai nega. Ele se esforça, mas o pai dá um jeito de fazer o melhor para o filho. E como eu disse, aqui os dízimos e ofertas são para vários projetos, não só para a manutenção da igreja, mas para ajudar pessoas com moradores em condições de rua, né? Através do projeto PMA, ajudamos casas de recuperação, tem projetos na África de missões, que nós arrecadamos o dinheiro de dízimo e oferta também, em determinado certo período do mês é enviado para ajudar o pessoal lá na África, em Guiné-Bissau, o pastor Djalma, que é uma bênção do Senhor, sempre dá testemunho, falando muito bem do nosso ministério, e entre outros que fazem essa obra, né? Então, desde que você semeie neste lugar, você está semeando em terra fértil mesmo. Não é para enriquecimento de membro, nem de pastor, nem de ninguém, mas sim para o reino dos céus, para atingir aquelas vidas que realmente necessitam. E muitas das vezes somos nós mesmos que estamos sentados, quando a igreja nos proporciona um mantimento, quando falta na nossa casa, porque esse é o papel da igreja, irmãos, ajudar, não só em oração. Muitas vezes as pessoas chegam em muitos lugares com fome, necessitando de uma cesta, de um alimento, e os líderes querem só fazer uma oração. Vamos orar pela sua vida. Não, necessidade naquele momento é uma necessidade realmente de fome. Então o papel da igreja é esse, ajudar, dar alimento, dar cesta básica, né, acolher as famílias da melhor forma possível. Então, caso você queira contribuir e ajudar nesse ministério, de que forma que você pode fazer? Podemos fazer através do Pix da igreja. Quem não tiver a condição de fazer através do Pix, o pastor Fábio não conseguiu colocar ali, mas é o CNPJ da igreja. Mas tem também a maquininha que fica com o diácono Roberto, o presbítero Roberto, e com a diaconisa ali, se quiser também, tem o QR Code. Quem quiser fazer por QR Code, eles vão estar passando. A diaconisa tem os envelopes, pode passar, depois o diácono também vai passar salva, o presbítero vai passar salva, e você pode contribuir nessa obra. Amém? Quem for fazer sua contribuição, só levantar a mãozinha que a diaconisa entrega o seu envelope.
coloque de pé nessa noite para nós podermos orar, agradecer, né, mais um dia. Não só agradecer tudo o que o Senhor fez em nossas vidas através dos dízimos e ofertas que nós fazemos, como eu disse, isso tem que ser princípio de cada um, não algo obrigatório. Assim como disse na palavra, contribuir com alegria, né? Não por força, mas por alegria, por realmente ser grato a tudo aquilo que o Senhor tem feito e nos devolvido, né? Não só agradecer aquilo que Ele pode nos dar, mas que nós venhamos agradecer aquilo que Ele já nos deu. Quantos e quantos livramentos nós já tivemos no dia de hoje? Tem pessoa que fala, mas não aconteceu nada comigo no dia de hoje, foi um dia comum, realmente. Então glorifica a Deus, porque Deus permitiu que não acontecesse realmente nada com você. Já foi um livramento. Você foi, levantou cedo, foi trabalhar, teve um dia normal e voltou para casa em segurança. E hoje pode estar aqui em segurança. Não teve nada, não foi livramento, nem sempre é acidente. Às vezes Deus nos livra de até passar por essa situação. Então vamos glorificar e agradecer esse Deus. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma noite estamos aqui na sua presença, meu Pai. Reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui hoje, Papai, na Tua casa, mais uma noite, adorando, exaltando o Seu santo nome, Pai. Pai querido, Pai amado, abençoe cada dizimista e ofertante deste lugar, Senhor Jesus. Que não falte nada, Papai. E aqueles que também não puderam contribuir, Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar da mesma proporção. Que eles possam ser futuramente provedores, não só deste ministério, mas em vidas de outras pessoas. Abençoa, capacita aqueles que não têm, Papai querido, para que nas próximas oportunidades o Senhor arrume estratégias e meios para que eles possam abençoar. As bênçãos podem ser através de orações, através de ações, através de ajudas, não só financeira. Papai querido, Papai amado, capacita cada um, Papai, que oferta e dizima neste lugar, para que possa suportar o dia mal. Como sua palavra diz, cada dia basta o seu mal. Que nós possamos cada vez mais, Senhor Jesus, passar por esses dias de dificuldades. E que o Senhor possa cada vez mais nos abençoar em Cristo Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Já o presbítero Roberto vai estar passando a salva. Quem quiser fazer sua contribuição, fique à vontade. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante a mão. Glória a Deus. Qual é o nome dos irmãos? Lucas. Glória a Deus. A gente vai estar entregando para vocês. A pastora Jenny vai entregar uma lembrancinha do ministério. Sejam bem-vindos. Como é que a igreja recebe nossos visitantes, irmãos? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fiquem à vontade, voltem mais vezes. A casa é do papai, a casa é de vocês. Fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero já estar chamando também a preleitora da noite, nossa pastora Jennifer, que vai trazer uma palavra para nós, para que o Senhor continue falando nos nossos corações. Amém? Estenda suas mãos em direção à pastora e vamos fazer uma oração na vida dessa serva. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está a sua serva, Senhor Jesus. Nós apresentamos ela diante de Ti, Senhor Jesus. Sei que ela tem preparado, sei que ela tem falado ao seu coração, Papai querido, Papai amado, que ela possa, Papai, dessa noite, trazer uma palavra que veio direcionada diretamente do Teu trono, Papai. Uma palavra rema, uma palavra que venha realmente nos transformar, Senhor Jesus. Nos tire, Papai, através da sua filha, Papai, do conforto da nossa mesmice e nos leve até o confronto das mudanças, Papai. Fala conosco através da sua filha tudo aquilo que precisamos, Papai querido, não só aquilo que nós queremos, Senhor Jesus. Capacita cada vez mais, enche a sua filha, Senhor Jesus, com o seu poder e com o seu Santo Espírito, que ela seja conduzida, Papai querido, através da sua palavra, Papai, para nos guiar, Papai, para nós termos entendimento e cada vez mais sermos edificados e lavados através da sua santa e amada palavra, Senhor Jesus. Abençoa, Papai, usa a tua serva, Papai, como um instrumento e que o Senhor seja um tocador nessa noite deste instrumento. Fala conosco, Papai querido, é o que nós te pedimos, louvamos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pastor. Amém, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida, que venceu o frio para estar aqui nessa noite, venceu o cansaço. Glória a Deus. Amados, o que a pastora Lu falou aqui no início é realmente o que está acontecendo.
né? Se a gente não se posicionar, né, e buscar o Senhor, o inimigo está se levantando, né? Muitas vezes você fala assim: ah, pastora, mas é muita coisa. Igual eu orientava uma pessoa essa semana, ela falou assim: ai, não quero ficar sabendo essas questões de demônios. Mas é a realidade. Eles estão trabalhando a todo tempo. O reino espiritual, ele existe, né? E creio que é por isso que você está aqui nesta noite, porque você crê que o reino espiritual existe. Só para confirmar o que a pastora Lu disse, a gente também está em uma forte batalha espiritual. No sábado eu tive um sonho com obras de macumbaria feita para o meu esposo. E ali a gente intercedeu, né? No domingo, para a segunda, eu não conseguia dormir. E aí meu esposo dormindo, ele começou a ter uma guerra espiritual no sonho. E ele não conseguia falar. E ele falando, dormindo. E ali eu falei: Senhor, o que ele está falando? E ele começou a gritar: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dormindo. E ali eu entendi que ele estava tendo uma guerra espiritual e comecei a interceder. Quando ele acordou, ele falou o sonho e falou: realmente eu não estava conseguindo no sonho orar, mas você chegava para me dar água. E ali Deus mostrava obras de macumbaria não só pela vida dele, mas pela igreja, né? Então depois ele vai estar passando para a igreja. E oração, irmãos, oração. Tenha uma vida de consagração, uma vida de obediência ao Senhor, né? Porque a palavra nos diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E nós temos o Deus, né, que nos guarda, né? E a gente pode glorificar o Senhor, porque nós servimos a um Deus que é sobre todo nome, que não há ninguém maior que Ele. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar ministrando hoje. O tema da mensagem é: não temas, somente creia. Amém? Creio que só o tema já deu impacto no coração, né? Porque quem não passa por uma aflição na vida, né? Jesus passou. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o que Deus ministrava ao meu coração, Deus me levou lá para o livro de Marcos, né? Onde o Evangelho segundo Marcos, ele começa descrevendo ali João, que veio preparar o caminho para Jesus, o batismo de Jesus, Jesus ensinando nas sinagogas, ensinando nas praias, operando curas, milagres. E ali Jesus, ele veio também repreendendo demônios, né? E Deus me levou lá para o livro de Marcos, no capítulo 5, que eu vou pedir para você que está com a sua Bíblia abrir. Se você não trouxe Bíblia, não sei se os irmãos vão conseguir estar colocando aqui. Livro de Marcos, capítulo 5. Vamos estar lendo o versículo 22, 23, 21, 22 e 23. Pode estar diferente aí da minha Bíblia. Vou ler aqui na minha Bíblia. Que diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amados, Deus falou aqui comigo através da vida de Jairo. Para quem não conhece Jairo, né, como está descrito na Bíblia, ele foi um dos principais da sinagoga. Lucas vai dizer que ele foi um dos chefes da sinagoga, né? E o que era a sinagoga naquela época? Era o templo onde as pessoas se reuniam para cultuar o Senhor, para adorar, para aprender a Torá na época, né? E o chefe, ele orientava as pessoas que estariam ali para adorar, as pessoas que estariam ali para levar a palavra,
né, trazia a organização do templo, né, para que tudo viesse de acordo com a palavra de Deus. Mas chegou um certo dia, amados, que o dia mau chegou para ele. E assim como independente de situação financeira, independente de cargos, né, o dia ruim chega para todos. Aflições todos nós passamos. E esse dia ruim chegou para Jairo, onde a filha dele, com apenas 12 anos, andava enferma. E ele, por ser um homem chefe, creio que reconhecido e com grandes condições, ele buscou tratamento em todos os lugares, né? E ali ele já tinha conhecimento da palavra de Deus. E quando ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele não pensou duas vezes. Ele enfrentou a multidão e foi até Jesus, né? Então, Jairo, ele me ensina muito, porque ele poderia olhar e falar: não, eu sou um principal da sinagoga, eu conheço a palavra, eu vou descer e vou ir lá no meio da multidão, né? Mas ele estava ali ouvindo falar que Jesus curava, os ensinamentos de Jesus. E por ele ter conhecimento da palavra, eu creio que ele já sabia que era o Messias vindo, né? E ele foi até Jesus naquele momento. E a palavra nos diz aqui que ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele ali rogou pela filha dele, falando: mestre, venha depressa. Minha filha está à morte, está à beira da morte. Impõe as mãos sobre ela. Ó, como ele já sabia como Jesus fazia, impondo as mãos. E aqui o texto vai dizer mais para frente que Jesus, ele atendeu ao clamor de Jairo. E ali ele foi indo até a casa de Jairo. E no meio do caminho veio uma mulher que estava há 12 anos sofrendo com fluxo de sangue. Né? As mulheres todos sabem que era tida ali como impura. E nesse meio do caminho, amados, Jesus também pôde curar aquela mulher. Jesus deixou sair a virtude dele e ali reconheceu o toque daquela mulher sobre a vida dele. Sobre a vida dela, né? Ele parou ali para lhe dar atenção e, além da cura, ele restaurou aquela mulher. Restaurou as marcas, as feridas interiores. Restaurou muita coisa, como a presbítera Elaine também já ministrou aqui. E aí Jesus, ele dando atenção àquela mulher, chega mais para frente, amados, o versículo-chave da mensagem hoje, que está em Marcos 5, no versículo 35 e 36, que diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém, amados? E Jairo, né, se fosse qualquer um nesse dia, ia estar apressando Jesus: Senhor, corre, ela está à beira da morte, vamos, depressa, depressa. E Jairo ali, ele teve paciência para ver, esperar Jesus curar aquela mulher também. E aí, no meio dessa paciência que ele teve, de não apressar as coisas do Senhor, e a gente é assim, né? A gente quer tudo para ontem. Vamos depressa. Eu estou sofrendo muito, Senhor, a angústia, a agonia está grande. Imagine um pai vendo sua filha à beira da morte. Um pai ou uma mãe, ele não pensa em ninguém.
né? Se você pega o seu filho para socorrer, você chega no hospital, você não quer saber quem está na frente, quem está melhor, quem está pior. Você fala, corre que minha filha ela está precisando. Meu filho está precisando. Né? Você não quer saber. Você vai, logo, 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 a gente não quer ver um filho nosso perecer, né? E ali Jairo, ele esperou pelo momento certo. E Deus falava assim comigo, enquanto Jairo esperava, Deus também trabalhava em Jairo, na fé dele, para que ele pudesse ver aquele milagre. Para que ele pudesse ver que 12 anos, aquela mulher sofrendo, tida como impura, o poder do Senhor. Né? Além daquilo que ele já tinha ouvido, ele pôde ver o Senhor operando mais milagres. E ali ele veio, amados, no caminho. E quando ele soube dessa notícia, que os principais da sinagoga falou, não perturba mais o mestre, não. Para que você vai continuar orando? Para que você vai continuar buscando? Não tem mais jeito. Por que você ainda está insistindo nisso? E o inimigo, ele coloca essas coisas na nossa mente, né? Por que você ainda insiste nessa situação? Você não está vendo que morreu? Por que você continua orando? Por que você continua buscando? E ali o Senhor falou, não temas, somente creia. E aí Jairo, ele teve duas decisões, amado, dar ouvido a quem estava incrédulo, não reconhecendo o poder do Senhor, ou dar ouvido à voz do Senhor. E Jairo, ele decidiu, naquele dia, dar ouvido somente à voz do Senhor. E ali eles foram para a casa de Jairo. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, havia um grande alvoroço. Todo mundo chorando por aquela menina que estava morta. Todo mundo já ali de luto. E quando Jesus chega àquela casa, acompanhado dos seus discípulos, e vê aquele grande alvoroço, ele fala, ela não está morta, ela somente dorme. E aquele povo, amados, riram de Jesus, porque eles viram a menina morta. Eles riram da situação. E aí Jesus pediu para que todos da casa saíssem, todos aqueles que estavam chorando, todos aqueles que estavam ali descrente do poder do Senhor, ele pediu que todos saíssem da casa. E pediu que só ficassem os discípulos dele, que foram 3, Pedro, Tiago e João. E os pais da menina. E é assim, amados, porque muitas situações na nossa vida, né, vem a descrença, vem as pessoas para anular a fé, a sua fé. Vem as pessoas para zombarem de você também, né? Zombarem do poder do Senhor. Senhor, você não está vendo que ela está morta? E o Senhor, não, ela somente dorme. E ali, essas pessoas tiveram que se retirar. E assim é na nossa vida, amados. Que você olhe para quem está do seu lado. E coloque as pessoas que vão te ajudar na fé. Que vão te ajudar a persistir. Que fale assim, não tenha medo não. Nós cremos nos Deus Altíssimo. Que pode com todas as coisas. Pode com todas as situações. Nós cremos num Deus que Ele faz milagres e maravilhas. Né? Ele ressuscitou Lázaro. Depois de 3 dias de morto, já cheirando mal. E a gente ainda, por situações pequenas, a gente para de crer. Situações mínimas. Né? Então Deus, Ele vem trabalhando em todo o tempo. Quando você vem para a casa do Senhor,
Ele vem alimentando a sua fé. Vem alimentando a sua confiança nele. Por isso, não deixe de buscar o Senhor. Não somente a igreja, que a gente só temos 2 cultos, às quintas e aos domingos. Essa busca, amados, precisa ser diária. Quando nós falamos de evangelho, não é somente uma religião, mas é um estilo de vida. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de agir, e não buscar o Senhor somente no templo. A gente vê aí na pandemia quantas pessoas que se esfriaram na fé, porque só buscaram ao Senhor dentro do templo. Não tinha intimidade com Deus, não tinha profundidade com Deus. Não ia lá no quarto, no secreto, e se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, fala comigo. E muitas vezes você fala: pastor, eu já orei tanto e Deus não fala comigo. Amados, continua orando. Continua buscando, Ele fala. Ele atende às nossas orações. Né? E muitas vezes, isso que o inimigo quer colocar na nossa mente. Você está sozinha. Você vai buscar sozinha. E não se entristeça, amado, porque você está alimentando o seu relacionamento com Deus. Você está alimentando a sua fé somente aquele que pode te ajudar. Somente aquele que pode resgatar um filho, resgatar o marido, alguém do alcoolismo, dos vícios. Somente Ele, amados, que pode restaurar um sonho perdido, que pode tirar uma inferioridade, uma incapacidade. Somente aquele que pode chegar no endemoniado e pelo nome dele, todos os demônios se prostrarem. Então continue crendo, continue buscando, continue fortalecendo a sua fé no Senhor. Ele é aquele que Ele traz recursos, amados. A gente está vivendo num tempo em que os recursos têm se esgotado. Está tudo tão caro. Você fala, a gente está vivendo para pagar contas e para se alimentar. Mas Deus é aquele que Ele traz recursos necessários para que não falte o maná sobre a nossa vida. É aquele que envia o maná em todo tempo, Pai. Em todo tempo. E não deixa a gente perecer no meio do deserto. Ele é aquele que Ele chega na última situação, quando você olha assim e fala assim: Senhor, já não tenho o que fazer. Já orei, já busquei, já orientei, né? Já me descabelei, já me desesperei. E aí Deus fala: você foi com as suas forças. Eu sou o dono do milagre. Eu sou aquele que entro para operar e fazer aquilo que você não pode fazer. E ainda mais as mulheres. As mulheres gostam de tomar conta de tudo, né? A gente vira o bombril dentro de casa. Tem que o marido estar bem, os filhos estão bem. A gente quer também trazer a provisão para dentro de casa, né? E às vezes a gente acha que a gente vai ter poder também sobre tudo. E aí Deus vem e fala assim: não, tem coisas que sou eu que vou fazer, não é você. Tem coisas que sou eu que vou fazer. E ali, amados, por enquanto que Jairo via aquele milagre da filha dele, a fé dele foi sendo restaurada, foi sendo alimentada. Jesus colocou a mão sobre aquela menina e disse assim, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Amém? Deus pega pela sua mão hoje e fala: levanta. Levanta. Muitas vezes as guerras têm sido tantas que você fala: eu não tenho mais força. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, eu preciso da tua mão. Eu preciso do seu socorro. Eu preciso da tua intervenção, Senhor. Estou cansada. Eu já não tenho mais força. O que fazer?
E Deus fala: levanta-te, ponha de pé. Se ponha de pé. E ali aquela menina se pôs de pé e Jesus fala: vai alimentar ela. Né? Quando você se coloca de pé, Jesus fala: alimenta. Não deixe enfraquecer novamente. Porque é assim, amados, a gente vence uma guerra, daqui a pouco vem outra. Então precisa estar se alimentando. Não deixe enfraquecer, não. E aí quando você pensa que passou por aquela situação, vem mais outra. E eu estou falando isso, amados, porque nós estamos vendo o tempo se enxugando. Jesus está voltando. E muitos aí têm pregado teologia da prosperidade, enquanto o foco é o reino. O foco é o reino. O Senhor fala: buscai o reino em primeiro lugar. A sua justiça e as demais coisas vai ser acrescentada. E se a gente não pregar a verdade no altar, sua vida vai ser cobrada de nós. E muitas pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem a solução. Elas querem tudo pronto, tudo mastigado. Não querem mais se render ao Senhor. Não quer mudar de vida. Quer viver no pecado, quer viver de qualquer maneira. Mas quer que o Senhor faça na vida dela. E eu falo isso, amada, porque eu recebi um pedido essa semana. E as pessoas, elas se espantam quando elas veem uma obra de macumbaria. Se espanta e fala: pastor, ora por mim. E quando a gente leva a verdade do Evangelho, que não é somente a oração, ela tem poder para curar, para libertar, para restaurar. Mas se você não muda de vida, aquele mal que sai, ele dá meia volta, ele encontra a sua casa vazia, ele volta com mais 7. Então a situação que se encontrava ruim de primeiro, ele se torna 7 vezes pior. Então não basta somente a gente fazer uma oração, a gente tem que orientar, levar a verdade para aquela pessoa. Levar o Evangelho, que é necessário a mudança de vida. E na mente das pessoas, é como se fosse algo tão ruim, amados, você viver para o Senhor. As pessoas estão tendo uma visão diferente. Eu não quero ter esse tipo de vida. Ir para a igreja e voltar, ir para a igreja e voltar, você vai ficar assim se você quiser. Quando você busca o Senhor no secreto, você começa a viver algo extraordinário com o Senhor. Algo que o mundo não pode te dar. Algo que o dinheiro não pode comprar. Deus começa a fazer maravilhas. E eu falo, cada experiência que a gente tem tido com Deus, hoje mesmo, eu estou com uma bebê de 1 ano, e a Bruninha é abençoada. A Bruninha toma bastante tempo, quem é mãe sabe. E aí chegou aquele desgaste, né? O físico, que você se cansa, tantas tarefas de uma mãe. E eu comecei também a esquecer de muitas coisas. Às vezes eu vou num lugar e falo: o que eu tenho que fazer? Vou no outro e falo: eu vim aqui buscar alguma coisa, o que eu tenho que pegar? Que são tantas coisas que passam na mente e a gente fica assim. E aí veio essa oportunidade de ministrar. E aí eu comecei a buscar no Senhor. E Deus ministrando essa palavra sobre a minha vida, abri a Bíblia. Falei, eu já tinha anotado algo. É algo que Deus já tinha falado comigo. E aí eu fui fazer o esboço, porque nós que somos pastores, a gente não chega aqui de qualquer maneira e traz qualquer palavra para você. A gente vai buscar, estudar, né, para passar para você, não aquilo que a gente pensa, mas o que a palavra realmente diz. Né? E não é fácil, amados, porque você, além de estudar a palavra, você tem que estar numa vida assim, de obediência ao Senhor, buscar em consagração, buscar em oração, para que o Senhor venha falar da maneira que Ele quer, porque Ele sabe quem vai estar aqui para ouvir.
E quando eu fui fazer o esboço, amados, eu abri a Bíblia, a hora que eu comecei a escrever, me deu um branco. Falei, Senhor, me ajuda. E naquele pouquinho tempo, porque minha filha, ela dorme meia hora durante o dia. Aí eu falei, Senhor, me ajuda. Aí na madrugada, perdi o sono, falei, Senhor, eu preciso levar a palavra do Senhor para a igreja. E ali Deus começou a ministrar a palavra, Ali em pensamento, o Espírito Santo começou a ministrar. E eu falei, obrigada, Senhor. Aquela alegria começou a encher o meu coração. Falei, obrigada, Senhor. E comecei a anotar, porque senão eu ia esquecer de novo. Comecei a anotar. E hoje o nosso amigo Eduardo falou, pastor, eu estava no monte orando por você na madrugada. Para que Deus viesse e não deixar você esquecer de nada. Né? A importância que tem de um orar pelo outro. De um estar falando, né? Eu conheço a tua causa, vamos orar. Eu vou estar orando junto, eu vou estar buscando junto por você. Eu vou estar intercedendo por você. Essa é a importância, amados, do reino do Senhor, de a gente andarmos em unidade como corpo. Não andar olhando somente para o meu eu, mas olhar para a necessidade também do próximo. E Jairo ali, amados, ele foi restaurado. Né? Ele teve a fé dele ali alimentada, vendo aquela mulher sendo curada, ali a filha dele sendo ressuscitada, né? Que Deus ressuscitou aquela menina. E Jairo ali, ele pôde falar como Jó. Senhor, agora eu não te conheço, mas só de ouvir falar. Com os meus olhos, eu te vejo. Então, amados, essa situação que está sobre a sua vida hoje, não sei o que você está passando. O Senhor pode intervir. O Senhor, Ele tem poder, por mais que você ache que não tem solução. Por mais que você olhe e fale, já está morto, eu já não tenho o que fazer. O Senhor, Ele tem poder para fazer todas as coisas. E ali, eu falo que uma situação na nossa vida, como Jairo, essa situação levou a Jairo sair somente de conhecer ao Senhor, de ouvir falar. Mas ali essa situação levou a ele ao conhecimento de Jesus. A olhar Jesus face a face, a ouvir a voz do Senhor e a ter o encontro verdadeiramente com o Senhor. Amados, não podemos aceitar somente vir à igreja, ouvir a palavra e achar que está tudo bem. Senhor, eu quero verdadeiramente um encontro com o Senhor. Eu quero te conhecer de perto, Pai. Eu quero ver o Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não porque eu mereça, mas porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. O nome do Senhor tem que chegar aos 4 cantos dessa terra. O nome do Senhor precisa ser reconhecido sobre os lares, sobre as famílias. O nome do Senhor precisa ser reconhecido nos casamentos. Sobre a vida desses jovens que estão com a visão cega, eles estão cegos. A mente deles está... Não vou falar de todos, que a gente tem jovens aqui abençoados. Tem muita mente cauterizada, irmãos. Cauterizada. Eles não param nem um minuto em silêncio para falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? A mente está tão acelerada, querendo conquistar, querendo ter, querendo relacionamento, e é celular o tempo todo. Eles não têm momento para falar o que eu estou fazendo. Deixa eu ouvir minha mãe, deixa eu ouvir meu pai.
Deixa eu ouvir aquele que já tem experiência. Deixa eu parar, ficar quietinha aqui e ouvir a voz do Senhor. Senhor, quantas vezes eu fui aos pés do Senhor e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, acalma a minha alma. Senhor, o Senhor é o dono das situações, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor tem controle de tudo. Me ajude a descansar e confiar no Senhor, como diz o tema. Não tenha medo, somente creia. Senhor, tira toda essa aflição do meu coração, toda essa perturbação. Me ajude a descansar em Ti, Pai. Me ajude a confiar, me ajude a prosseguir. Me ajude a não abrir mão dos planos e os projetos do Senhor. Porque tudo aquilo, amados, que Ele colocou no nosso coração, que Ele colocou na nossa vida, não é nosso, é dEle. Ele só colocou para que a gente venha cuidar, né? Para que a gente tenha o prazer de fazer algo para Ele, né? A honra, né, de fazer algo para o Senhor. Então, tudo é dEle. Que seu coração possa descansar, confiar no Senhor, não temer diante da situação. Que quando vier uma situação que as tempestades se levantar contra a sua vida, e ali você fazer, né, falar: Senhor, deixa eu ir até Ti, e no meio do caminho você afundar, não temas, porque Ele ainda estende as mãos para te resgatar. Não importa onde você esteja, Deus é aquele que Ele entra em qualquer lugar. Ele entra dentro dos presídios, Ele entra no meio dos becos aí para te encontrar. Ele entra em qualquer lugar. No meu caso, Ele foi lá no interior, numa chácara, onde eu me escondi lá por um tempo. E Ele me encontrou lá. Me encontrou na tentativa de suicídio. Me encontrou na tentativa de assassinato. Me encontrou quando, na minha rebeldia, que tive um momento de rebeldia, o Senhor estendeu as mãos dEle para mim. E falou: não importa o que você fez. Não é dessa maneira que eu te formei. Não foi desse jeito que eu te fiz. Não é esses planos que eu tenho para você. E aí Ele te traz novamente, te coloca novamente no barco. E aí é nossa decisão permanecer nesse barco, junto com o Senhor ou não. Depois de Ele já ter mostrado toda a grandeza dEle. Assim como fez com o povo lá de Israel. Depois que libertou o povo de Israel lá da escravidão, né, o povo ainda reclamando: Senhor, deixa que a gente volte lá. Né? Que você não seja o povo de Israel, que você venha permanecer confiando que Deus te resgatou. E não importa a situação que se levante, Ele é poderoso para fazer abundar sobre as nossas vidas, para nos ajudar a prosseguir. E maravilhoso Deus é, porque hoje, também contando um testemunho rápido. Meu irmão me ligou, um jovem aí de 23 anos. E aí, o coração dele queima por Jesus, assim, é lindo de ver. Queima por Jesus, por missões, por evangelismo. E aí ele falou assim para mim, há umas semanas atrás: irmã, eu fui convidado para uma missão em Mississippi. Eu falei: aonde fica isso? Ele falou: em Mississippi, um pouquinho acima do Brasil. Aí ele falou: era para ir uma turma, mas o líder falou que achou melhor ir só 5 pessoas. E aí na mente vem: e recurso para ir? Cadê o recurso? Mas a gente pensa, mas eu não falei. Eu falei: Deus é o dono da obra, Ele faz, né? E aí hoje na segunda-feira ele falou: quarta-feira eu vou tirar meu passaporte. E isso é para janeiro. Quarta-feira eu vou tirar meu passaporte. Eu falei: amém. Aí, quando chegou, hoje ele falou: irmã, eu tive uma reunião na segunda com o pessoal que vai para a missão. E a gente começou a fazer os cálculos do recurso, o mapeamento da cidade onde a gente vai ficar, contando os habitantes,
contando, vendo as religiões predominantes naquele lugar, né, que é o islamismo, o judaísmo, né, e vai ser maravilhoso lá, né, em outras palavras, e nós vamos precisar levantar um grupo aí de intercessão. E aí ele falou, ele vai ser intérprete de um curso na segunda-feira. E aí esse curso, ele foi cobrado um valor simbólico para ofertar na vida do missionário que vai estar passando esse curso, né? E aí na reunião de ontem com esse missionário alemão que está falando sobre missões, o pessoal que está passando o curso falou, nós levantamos uma oferta. E esse missionário se recusou a receber a oferta. Ele falou, não preciso da oferta, né? E aí o líder falou, nós podemos ofertar na vida do Guilherme? Né? E aí ele falou, amém, glória a Deus. É isso aí, né? E aí meu irmão contando hoje, tá vendo que Deus está mandando os recursos? Deus já começou a enviar os recursos. E aí ele recebeu na conta dele, amados, poder falar aqui, R$200 hoje, ele ficou numa alegria. Irmã, Deus colocou mais R$200 na minha conta. Olha Deus enviando os recursos para que eu possa ir. Né? E eu me alegrei tanto com ele, e é muito lindo de ver isso. E um testemunho que eu estou contando para a igreja, né, para que a gente possa ver quão maravilhoso o Senhor é. Ele é o dono da obra. Ele cuida de todas as coisas. Né? E ele falou, irmã, posso ir na sua casa no feriado? Porque eu vou fazer um evangelismo aí. E aí ele vem com um grupo de evangelismo e eles vão assim, para o baile funk, para o meio do carnaval. Né? Ele é da cidade de Jacareí. Por isso que ele, quando vem, fica na minha casa. E é lindo de ver. Que o nosso coração possa queimar, assim, por cumprir a missão do Senhor. Por fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E não se preocupar com os recursos, não se preocupar, eu não sei falar, né? Eu não sei como agir, eu não tenho como fazer, não me vejo numa posição. Se o Senhor te chamou, amados, não tenha medo, vai. E eu sou uma que eu não rejeitei o pastoreado 2 vezes, não aceitava de jeito nenhum, pura inferioridade. Mas Deus, ele começa a trabalhar restaurando a nossa fé nele, nos ajudando a crer que é ele quem faz a obra. Não sou eu, não é você, mas é ele que é o dono de todas as coisas. Que você possa confiar nele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar ao Ministério de Louvor para estar vindo louvar, glorificar o Senhor. E quero dizer para você hoje, se você falar, pastor, eu quero ter esse encontro com Jesus hoje. Eu preciso. Vem aqui na frente. Você que ainda também não entregou sua vida a Jesus. Vem aqui na frente. Muitas vezes fala assim, pastor, eu preciso ir aí. Jairo, ele saiu do lugar dele para ir até Jesus. Jairo, ele se moveu. Deus pede para você hoje, se mova. Não se preocupa com quem está do seu lado, com o que vão dizer, com o que vão pensar. Somente você sabe do que você precisa. Somente você sabe daquilo que tem te afligido. Se você está com uma situação que você fala, pastora, eu já lutei tanto por essa situação e eu não consigo crer mais. Vem aqui também. Eu convido também os pastores que puderem estar vindo orar, impor as mãos como Jesus fez. Está orando pela sua vida, para que você saia daqui com a fé ativada hoje. Para que você saia daqui restaurado, fortalecido. Em nome de Jesus, que nada venha impedir de você ter esse encontro. Algo que Deus falava comigo hoje também. Se você fala, pastor, eu não consigo liberar perdão. Isso trava, amados. Trava a sua vida. Ah, pastora, mas foi a outra pessoa que errou.
Amados, quando a gente não libera perdão, você que carrega o fardo. É sobre você que está. Então, que você possa liberar isso. Quando a gente não libera perdão, a gente começa a ficar angustiado, amargurado. Começa as coisas a travar na nossa vida. Aquele sentimento, ele vai crescendo. Quando você começa a ver, você se tornou uma pessoa soberba. E você impede o agir do Senhor, que você tenha esse verdadeiro encontro com o Senhor. Então, amados, renuncia, perdoa e clame ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vou deixar você à vontade. Quem quiser estar vindo aqui na frente em meio ao louvor, você tem liberdade. Quem quiser se prostrar onde você está, você tem liberdade também de se prostrar. Mas que hoje você coloque diante do Senhor tudo aquilo que tem te afligido. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar de pé e aproveite essa oportunidade de buscar pelo Senhor. Que você venha sair daqui fortalecido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grandioso é o Senhor, Jesus. Tu tens liberdade aqui, Senhor Jesus, para fazer, Senhor, muito além do que nós pedimos ou pensamos, Pai. Tu tens liberdade, Senhor Jesus, para entrar sobre os corações, Pai.